Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. E antes de te atualizar sobre tudo que está acontecendo no Vasco, vou pedir aquela moral para você deixar o joinha, o like, se inscrever no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, seguir as redes sociais, o @Vascaíno Cerrado no Instagram e no TikTok. É só isso que eu tenho para falar para vocês e vamos partir para o que interessa, que é notícia, né? Eu terminei o vídeo ontem falando dessa viagem do executivo Paulo Brax à Europa. É claro que o motivo da viagem do Paulo Brax é um encontro, uma conversão entre executivos da 777 Partners, que teve um cara aqui que veio brabo, que eu falei que ele tá indo para contratar jogadores e não é isso, ele tá indo para um encontro lá com outros da 777. Também ele vai para esse encontro, mas também vai para tentar fechar negociações ou contratações para o Vasco de 2023, né? Tanto é que hoje o Torcedores.com divulgou 3 possíveis contratações do Paulo Brax vindos lá da Europa. Vou trazer os nomes aqui para você avaliar o que você acha, né? O primeiro é o lateral Gilberto, velho conhecido do Vascaíno, jogou no Vasco 2017, uma passagem mais modesta, com lesões, não foi tão espetacular quanto foi no Fluminense, né? Jogou no Botafogo e teve um destaque ali no Fluminense, se eu não me engano, era do Fernando Diniz. Então, um jogador que naquele tempo, naquele momento, vivia o seu melhor, sua melhor fase, né? E foi indicado ao Benfica pelo Jorge Jesus. Foi levado para o Benfica, perdeu a condição de titular porque o Jorge Jesus saiu do Benfica, ele acabou indo para o banco de reserva. O jogador é lateral direito, tem 29 anos e tem contrato com o Benfica até 2025. O Paulo Brax estaria indo para lá para conversar com o pessoal do Benfica para ver se libera o jogador. O que você acha aí do Gilberto no Vasco? É uma boa? É um jogador de nome, de grife? Ou a gente volta para aquela situação que eu falei de cuidado com ir buscar no mercado jogadores que não estão vivendo um bom momento? Ele não é titular. Eu acho que tudo isso tem que ser pesado, né? Antes da gente sair contratando no atacado para chegar aqui depois e passar raiva. Então, tá aí, deixa a sua opinião sobre o lateral Gilberto. O outro que foi indicado é o João Marcelo, zagueiro novo, de 22 anos, revelado pelo Boa Vista do Rio de Janeiro, joga no Porto. Você vê que eles não jogam em qualquer time, né? Se eu for comparar esses jogadores aos jogadores que estão no Vasco, não dá nem pra gente começar a conversar, né? Lógico que você vai, é melhor um reserva do Benfica e do Porto do que o Edmar, do que o Matheus Ribeiro, do que o Léo Matos. Então a gente tem que ter muito cuidado em não ficar fazendo comparações com o time do Salgado, porque o time do Salgado não tem como comparar com absolutamente nada. Mas tá aí, o Marcelo de 22, o João Marcelo tem 22 anos, revelado no Boa Vista Rio de Janeiro, joga no Porto, né, há 3 anos, só que nesse momento ele perdeu a vaga, o espaço no time titular e está à disposição no time B do Porto. Isso porque o técnico Sérgio Conceição não tem dado oportunidade para ele. Outro jogador em viés de baixa, né? Deixa a sua opinião. Você acha que é uma boa para o Vasco? E um outro que sempre é comentado, sempre é especulado no Vasco, é esse francês, um volante de 32 anos, joga na 2ª divisão do campeonato francês. Se o campeonato francês, 1ª divisão, é horroroso, imagina a 2ª divisão. Então tá aí o francês, volante, que foi oferecido ao Vasco pelo empresário Marcelo Lipantin. Olha, não sou eu que estou dizendo que esses caras vêm ou pode vir para o Vasco. Isso aí é um site, são jornalistas que estão dizendo. Eu trago aqui pra gente conversar sobre, né? Mas esses caras nem vão vir, não importa, a gente vem aqui para falar. Você achou legal? Seria bacana contratar esses jogadores? Não, não presta, melhor não. Então deixa a sua opinião aí. Eu vou trazer um trecho da coletiva do Vojvoda, assim que acabou ali a vitória do Fortaleza em cima do Santos, que acabou complicando essa situação do Vojvoda vir para o Vasco da Gama, né? Porque o Fortaleza vai para uma Libertadores e é lógico que ele vai se ver tentado a ficar no Fortaleza. A mídia, a imprensa quer o Vojvoda no Corinthians, tanto que os jornalistas da Globo ignoraram a possibilidade dele vir para o Vasco, né? E agora surgiu o Atlético Mineiro também como opção. Então eu vou deixar aí, ele foi perguntado sobre essa ida à Libertadores, se ela balança, se ela mexe com ele para que ele permaneça no Fortaleza.
vaga agora na pré-Libertadores, e também o reconhecimento da torcida no último jogo, aquele mosaico com você, a sua família, quanto que isso te balança também para 2023 ficar no Nordeste. Sí, también. Tiene peso eso. O gente nordestina tiene algo especial, ¿sí? Yo o viví eso también, o mi familia también, o sienten algo cuando ellos están aquí. Vino mi senora, mis filos, mi mamá y mi hermano, y sintieron también eso. Mas es verdad que esto es fútbol profesional, tengo que tomar decisiones también para mi carrera, mas eu penso fútbol muy ligado a la pasión, ¿sí? Y en Nordeste uno siente esa pasión y agradezco, mas estoy en un ambiente que es tomar decisiones o con la cabeza fría, con la cabeza tranquila, y también corazón muchas veces interviene en esas decisiones, mas o prefiero o pasar o tiempo y que o decisión sea com calma, e essa é minha resposta. Mas os outros clubes, teve gente que quis vir falar com você, que você não pediu, já teve sondagem, o pessoal já veio falar, ou por enquanto você se desligou total? Eu falei com minha gente, e ele sabe também, e eu falo, minha cabeça tem que estar onde me contratan, y mi contrato era hasta última partida, y no podía o desviar mi cabeza hacia otro objetivo. En mi cabeza tengo que estar como profesional en este club, porque es un club que me abrió puertas de fútbol brasileño, y porque tengo un contrato firmado también. Si podemos, estrictamente profesional, mi deber es responder a un club que me da trabajo, y eso es muy importante. Después, ahora, cuando terminó última partida, ¿sí? Es abrir posibilidades y estar abierto a todo. Más o Fortaleza también tengo posibilidades, ¿sí? O yo tengo posibilidades también de una evaluación de Fortaleza, de Ano. Es eso, nada más. Tem um blogueiro / jornalista da ESPN que publicou um texto sobre o Vojvoda no Fortaleza, o trabalho que ele vem desenvolvendo lá no Fortaleza. No final desse texto, ele escracha o Vasco, e eu vou trazer o final para você ver o que ele fala a respeito da possibilidade do Vojvoda ir jogar no Vasco, né? O Vasco, agora ambicioso, está sem técnico, assim como Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo. São Paulo e Santos podem também procurar novo treinador para 2023. Todos eles devem procurar Vojvoda, mas o argentino deve trocar o gigante clube cearense por um grandão no papel, né? Ele fala aí desses grandões no papel. Eu, se fosse ele, pensaria muito em deixar o Fortaleza por um desses grandes, aí de novo lá, entre parênteses, muito mais no papel que na realidade. Fecha o parênteses, né? Eu já vou começar comentando aqui. Eu não vou questionar, não vou ser clubista ao ponto de dizer que ele está errado. Ele não está errado nessa situação. O Vasco hoje ele é grande no papel, né? Ele pode ser que a partir de agora a gente volte a viver uma realidade que a gente estava acostumado, pode ser. Mas quantas vezes eu fiquei aqui, né, principalmente nessa gestão do Salgado, dizendo que a gente era grande, só a camisa, só a torcida, só no papel, porque dentro de campo a gente é um time minúsculo, horroroso. Então eu não vou ser clubista a ponto de questionar o que ele está querendo dizer aqui, tá? Mas vamos lá, aí ele fala, se eu fosse, sem levar em conta dinheiro, Vojvoda só pode trocar o Fortaleza por um novo clube se receber propostas do Atlético Mineiro e do Corinthians. No resto, deve ignorar outros grandes. O Fortaleza hoje é muito maior. Bom, então tá aí a opinião do profissional aí, do blogueiro da ESPN. Aí, eu já falei, né? A Globo já tava colocando lá o Vojvoda no Corinthians, né? Eu só acho o seguinte, é a minha opinião, né? Hoje os clubes SAFs, eu acho que eles vão ter muito mais estabilidade para o técnico, muito mais campo,
muito mais tranquilidade para o técnico trabalhar do que os clubes associativos. E olha que eu tô falando isso, eu como torcedor, eu como youtuber, eu vou, se o técnico pegar uma sequência de resultados ruins, se o trabalho não estiver sendo desenvolvido legal, eu vou ser o primeiro a meter o ferro, eu vou ser o primeiro a pedir para trocar, né? Só que parece, ao que parece, os donos dos clubes vão cagar e andar para a opinião de torcida, de imprensa, como fez o Texan no Botafogo. Todo mundo pedindo a cabeça do treinador do Botafogo e ele não mandou embora, manteve o cara no trabalho, né? Se fosse uma pressão, se fosse o Vojvoda passando pelo que ele passou no Fortaleza, lanterna da Série A, mal na Libertadores, e se fosse isso no Corinthians, se fosse isso lá no Atlético Mineiro, com certeza ele já tinha sido demitido. Então, nisso eu discordo desse profissional aí, desse jornalista, que é o Paulo Cobos. Eu vou deixar no final uma análise que eu vi ontem na ESPN, inclusive vou deixar o link aqui para você, se você quiser ir lá curtir o canal, né? De profissionais ali, de jornalistas falando sobre essa situação do Vojvoda, do interesse dos clubes, um panorama geral dessa situação do Vasco e técnicos no Brasil e fora do país. Eu acho que tem muitas opções, né? Acho que o Vojvoda, por mais que eu queira ele no Vasco, por mais que eu acho que ele seja uma boa opção, tá fazendo um belo trabalho, não trabalhou. O Eugênio Leal, você vai ver lá no final desse vídeo, ele traz um ponto de vista que eu não tinha pensado. O Vojvoda não trabalhou em times grandes, nem na Argentina, nem no Brasil. Ele deu certo no Fortaleza. Então não significa dizer que ele vai sair e vai dar certo num time grande, né? E outra coisa, o Vojvoda não vai ser ele que vai tomar conta de todos esses times que estão sem técnico, né? Só um vai pegar. A gente não tem agora que achar que a única solução do Vasco é só o técnico Vojvoda. Tem o Kudê, tem outros treinadores, o Bielsa, tô dando exemplo, tem o Cuca, enfim, tem o Hellmann, então tem vários outros treinadores. A gente não pode imaginar que só o Vojvoda vai resolver a situação do Vasco. Torço para que ele venha, acho que ele é um ótimo profissional, mas fico com a opinião do Eugênio Leal lá no final, né? A gente não precisa entrar em desespero e achar que o Vojvoda é a solução dos nossos problemas. Vou deixar aí para finalizar, agradecer a sua audiência, a sua paciência, deixa o joinha, deixa o like, uma semana abençoada, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Ser apresentado até como uma garantia de investimento, seduz um profissional como ele. Claro, claro. Talvez o Corinthians seduza mais, pelo momento, o Vasco não tem ainda um time estruturado para ter uma temporada em 23, do ponto de vista de objetivos esportivos, na qual você olha e fala assim, não, o Vasco vai brigar. O Corinthians talvez tenha. Talvez um treinador como ele entenda que partir de um trabalho que já está, em relação ao elenco, não estabelecido, mas com uma base que todo mundo conhece, seja melhor para ele. E o Corinthians vai ter, evidentemente, concorrência. Claro que vai. E é bom que seja assim, principalmente para o profissional em questão. Deixa eu só trazer o que disse o Vojvoda, para acrescentar aqui informação para o Birner, depois do final do jogo na Vila Belmiro, da vitória do Fortaleza. Então tá aqui, declaração dele, aspas, né? Abrindo, ainda não decidi, sou totalmente sincero. O Castelão fez uma festa inesquecível para mim, mas minha cabeça estava focada nesta partida, que foi o jogo contra o Santos. Agora vou descansar, limpar a cabeça, tomar decisões com tranquilidade, sempre para o melhor do Fortaleza. Fechando aspas aí, a declaração do Vojvoda. Tá no mercado, Birner? Tá no mercado e a gente precisa dimensionar o que esse cara tem feito dentro do futebol brasileiro. Primeiro, era difícil imaginar que o técnico faria o Fortaleza subir de patamar depois da passagem do Rogério pelo clube. Bastava que o clube permanecesse na primeira divisão, porque ele tinha, se não me engano, ano passado, o menor orçamento entre todos os 20 times da elite do futebol brasileiro. O time terminou em 4º lugar na temporada. Classificou o time para a Libertadores. Levou o time para o mata-mata da Libertadores. Diretamente para a fase de grupos, depois do mata-mata. Fez um jogaço contra o River, foi prejudicado pela arbitragem. Nós dois. Trabalhamos juntos nesse jogo, exatamente isso. E o time passou a fazer parte do cenário continental. Ganhou a Copa do Nordeste, invicto, campeão estadual, e por isso foi obrigado a abrir mão, entre aspas, do Campeonato Brasileiro por algum tempo. Terminou em 8º lugar esse ano passado em 4º, fez 2 pontos a menos que ano passado.
é muito consistente o trabalho, que inclui perda de jogadores, chegadas de jogadores de características diferentes, adaptações dos jogadores a posições diferentes, a forma de jogar, de um time propositivo ao time que jogou em contra-ataque, do time que foi se adaptando à maneira que os jogos necessitavam. Esse cara mostrou um repertório de futebol que raramente a gente vê no futebol brasileiro. A grande questão é, para mim, caso ele saia, nesse caso ele falou que tem dúvidas e ele foi muito honesto até agora, então eu não tenho motivo nenhum para questionar o posicionamento dele. Ele realmente tem dúvida. Se ele vai pensar em um clube que vai dar a ele um elenco melhor, onde ele possa sonhar, quem sabe, em ganhar a Libertadores, em ganhar o Campeonato Brasileiro, se ele quer continuar desenvolvendo trabalho no Fortaleza, eu não sei. Na hipótese de ele sair, eu acho que o grande teste vai ser, porque provavelmente vai para um time com torcida mais em lugares maiores do país, onde a pressão é maior. Fortaleza tem pressão, mas é óbvio que a pressão no Corinthians é muito maior, no Vasco é muito maior. Como o externo vai lidar com ele, o ambiente externo? Então, eu acho que a escolha tem que ser feita muito com base naquilo que ele acredita que vai poder fazer no longo prazo. Onde ele pode errar? A grande questão é essa, porque os técnicos erram. Todos os técnicos erram. O Guardiola já errou, o Klopp errou em escolha de goleiro e perdeu a Liga dos Campeões. Todos os técnicos erram. Eu sempre lembro do Tele Santana uma vez. O Tele Santana era um dos caras que melhor avaliava quem é um bom jogador individualmente. Ele preferiu contratar o Pedro Luiz, era um zagueiro que tinha feito muitos gols para o Pedro Luiz estadual, em vez de contratar o Gamarra. Então todos os técnicos, os melhores do mundo erram. Então é normal erramos. Todos nós erramos. Estando eles, porque eles são de outro patamar, não são como nós. Imagina eu colocando esse tabuleiro agora aqui em cima da bancada. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a capacidade dele não é discutível. A questão é onde ele pode errar para que ele faça um trabalho de médio e de longo prazo, para que essa capacidade esteja à disposição do clube e dos torcedores. E aí eu acho que é a grande resposta. No Fortaleza ele tem isso. No Fortaleza ele pode errar. O Eugênio, tem um tabuleiro aqui e as peças se mexendo, né? Especificamente falando de técnicos, então Vitor Pereira deixa o espaço em branco aqui para ser ocupado. Então tem aí o Vojvoda, que foi assim que vocês começaram a discussão, mas aparentemente vai ter um Cuca também à disposição no mercado. E automaticamente, tendo o Cuca à disposição do mercado, abre-se uma vaga para um outro grande do futebol brasileiro, que é o Atlético, não é? E eu repito, que já disse agora há pouco, e chega para esse grupo também o Vasco da Gama, sem técnico para dirigir o time, agora na Série A, com a SAF, com a viagem dos executivos do Vasco, para conversar, inclusive, numa reunião na próxima semana com a 777, Eugênio. Isso, os executivos estão viajando para a Europa, para o Catar, e estão colocando aí em prática aí a programação deles para esse período, mas precisam também começar a trabalhar na contratação de profissionais em geral, comissão técnica como um todo, e jogadores, que o Vasco vai ficar praticamente zerado de jogadores. E precisava mudar mesmo, porque o time da Série B não serve para a Série A. Mas a questão mercado de técnicos vai ser muito puxado, vai ser muito competitivo, o Vojvoda está muito valorizado. Agora eu pergunto, há 2 anos, quando o Fortaleza o contratou, ele não era um nome comentado no mercado brasileiro. O próprio Fortaleza vai ter que buscar um técnico novo. No ano passado, se a gente voltar exatamente um ano, ao final da temporada brasileira passada, o Vitor Pereira também não era um nome comentado no mercado. Ele começa a ser lembrado no Flamengo. Ele era um dos possíveis contratados do Flamengo quando o Flamengo vai buscar o Paulo Souza. O Flamengo foi fazer um mochilão na Europa, tentou um ou outro e contratou o Paulo Souza. O que eu acho é que a gente não pode fechar os olhos para o mercado externo nesse momento. Porque os clubes brasileiros têm buscado esses treinadores no mercado externo, seja na Argentina, seja em Portugal, basicamente. O Vojvoda é interno ou é externo no mercado? Ele agora passou a ser do mercado interno. Ele é um híbrido agora. Ele é um híbrido. Ele tem o crachá do treinador estrangeiro, né? Naquela visão que a maioria dos dirigentes do futebol, a maioria da cartolagem brasileira, com raríssimas e honrosas exceções, entendem que existem apenas 3 treinadores. E boa parte do público que acompanha futebol também. Só 3 tipos de treinadores, três
três marcas de treinadores, digamos assim. Quais são? O estrangeiro, o boleiro e o estudioso. Só tem esses três. E os estrangeiros são todos iguais, eles podem vir da Argentina, de Portugal, do Irã ou dos Estados Unidos. Os boleiros também são todos iguais. Normalmente são caras ex-jogadores de um pouco mais de idade, mas dois, entre aspas, boleiros disputaram o título da Libertadores. Sim. As pessoas que não gostam, que acham que não, esse tipo de treinador passou e tal. E o estudioso é o cara que não jogou, ou jogou pouco, não teve tanto sucesso. Lembrando que José Mourinho jogou pouco, não teve muito sucesso. Parreira não jogou, né? Foi campeão mundial. E tem tantos outros. Nagelsmann jogou até 20 e poucos anos e está dirigindo Você acha que o Dorival dos colossos. O Dorival, a imagem externa é a do boleiro. Porque ele é um cara que estuda futebol. Porque ele é um treinador que, pela sua maneira de ser e de se comunicar, não se importa com esse tipo de coisa. Ele prefere trabalhar. Ele é muito melhor técnico do que a enorme maioria das pessoas pensa. Mas, de fato, quem contrata acha que só existem essas três etiquetas. E o cara os etiquetados são todos iguais. Agora o Vojvoda é um cara diferente, porque ele continua com a etiqueta do estrangeiro, mas ele já trabalha aqui. Dentro do mercado. Como é um estudioso também. Um cara como o Diego Aguirre, por exemplo, ele já perdeu a etiqueta do estrangeiro. Sim, ele virou brasileiro. Ele já trabalhou tantas vezes aqui que ele já é um técnico brasileiro. Está adaptado ao mercado. Outro nome que está pipocando aí é o Eduardo Cudê, que também já passou pelo futebol brasileiro, não tem uma passagem tão longa quanto os citados, mas já conhece o mercado aqui e o mercado brasileiro já o conhece. Ele fez um bom trabalho no Inter, foi para a Europa, agora saiu do Celta de Vigo e está aí. Então vai ser um nome, já tem sido nas últimas semanas, um nome muito comentado desde que foi demitido do Celta. Mas eu acho que a gente pode ficar atento e olhar, porque o próprio Vojvoda, ele era um técnico, ele é argentino, que no mercado argentino não foi valorizado. Ele não trabalhou no Boca, não trabalhou no River, não trabalhou no Racing, não trabalhou no Independiente. E não era tão famoso, porque ele foi um jogador, mas não um jogador de grande destaque. E de repente, ele sai da Argentina, vai ao Chile, e do Chile o Fortaleza o traz. Então, uma mexida inteligente de mercado. E outras podem acontecer. Por exemplo, tem um nome que está no mercado, não tá desempregado, mas que é um nome de um ex-jogador conhecido e que fez um belo trabalho na Argentina, no Racing, que é o Gago, Fernando Gago. Jovem, técnico, boleiro, mas também estudioso, que tem uma ideia de futebol construtivista, que de repente pode começar a ser lembrado por aqui. Outro, que já foi muito falado e nos últimos meses ficou um pouco afastado, mas está solto no mercado, BKSS. Então, eu acho que outros nós, porque você não vai conseguir colocar o Vojvoda no Atlético, no Corinthians, no Vasco, em todos os clubes. E o Pesolano? A gente tem que olhar em volta. Pesolano eu acho difícil tirá-lo do Cruzeiro a essa altura, mas é outro nome que está aí. Ele poderia ter saído no meio do ano para trabalhar no México por uma fábula, um negócio absurdo, e ficou. Eu acho que a situação dele é dessas meio difíceis de você prever, porque o nome dele também está em cima da mesa depois do trabalho que ele fez, mas brilhante. Talvez não seja a hora ainda de sair do Cruzeiro para assumir um time da Série A. Eu acho que esses técnicos, e eu acho que o Vojvoda passa por isso, e o Pesolano também, eu acho que eles estão num momento de carreira em que, para eles, é mais importante entender a trajetória que eles estão construindo do que exatamente o dinheiro que eles vão ganhar hoje. Eles estão construindo carreiras e o Pesolano, por exemplo, percebeu, o que eu estou fazendo aqui eleva o meu nome no mercado. Me tira de um patamar e coloca em outro. O Vojvoda, a mesma coisa no Fortaleza. Eu vou sair no meio aqui para ganhar mais num clube que em 3 meses vai me demitir, onde eu não construí o trabalho. Então, acho que a percepção também de construção de carreira desses profissionais. E eles vão procurar isso quando forem chamados. Quem está me chamando? Está me chamando e está me oferecendo, além de dinheiro, o quê? Que condições de trabalho? Eu acho que isso vai ser decisivo. Então, eu acho que nisso a SAF tem mais vantagem. Não é uma regra.